Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal do Professor Gil. Hoje nós iremos estudar princípio das trocas de calor. Então fique conosco. Então pessoal, como foi falado no início da videoaula, o nosso tema de hoje é princípio das trocas de calores, ok? Nós já estudamos o que é calor. Só para lembrar, calor é energia térmica em trânsito proveniente de uma diferença de temperatura entre os corpos, tá? E essa troca de calor vai existir até que se estabeleça o que nós chamamos de equilíbrio térmico, que é o que nós chamamos de igualdade de temperatura. Então vamos considerar que esses dois corpos, A e B, tá? Vamos afirmar aqui que a temperatura de A nós vamos chamar de TA e a temperatura do corpo B nós iremos chamar de TB, ok? Se nós considerarmos aqui a temperatura do corpo A maior que a temperatura do corpo B, o que vai acontecer? O corpo A vai ceder calor para o corpo B, tá? Energia térmica fluirá, sairá do corpo A para o corpo B, ok? Energia térmica em trânsito, o calor, então vai passar a existir o calor. Mas observem aqui o seguinte, a temperatura do corpo A é maior, então isso quer dizer que ele vai ceder calor para o corpo B. O corpo B, como tem menor temperatura, vai receber calor, ok? Agora observem o seguinte, só temos esses dois corpos aqui, nós estamos aqui dentro de uma caixa de isopor, esses dois corpos estão isolados termicamente do ambiente. Então todo o calor que A perder vai ser recebido pelo corpo B, ok? Então nós podemos afirmar o seguinte, eu acredito que vocês concordam comigo, que o calor recebido por B é igual ao calor perdido, o calor recebido por B é igual ao calor perdido por quem? Por A, ok? Só que o corpo B, ao receber, o calor dele é positivo e o do corpo A será negativo, ok? Então, se nós somarmos, por exemplo, olha, se o corpo A perde 10 e o corpo B recebe 10, quando você soma o calor recebido com o calor perdido, o resultado é igual a quanto? Zero. Então, observem, olha, nós já temos aqui o princípio. O calor perdido somado com o calor recebido, isso é igual a zero. Vamos refazer, ó. Se o corpo A perde um calor igual a 100, lógico, quem é que vai receber esse 100? O corpo B. Então, o calor recebido vai ser igual a 100. Só que o A perdeu, então para ele vai ser negativo, então vai ser menos 100. Eu vou até fazer aqui, ó, será menos 100, que foi o perdido por A, no meu exemplo, mais o recebido por B, que foi igual a quanto? A 100. Qual é o resultado disso? Zero, ok? Então, quando nós somamos o calor perdido por um corpo com o calor recebido por outro corpo, o resultado é igual a quanto, galera? Zero, tá, meus geninhos? O corpo que perdeu somado com o calor que o outro recebeu é igual a zero. Se for 1000 perdido por A e 1000 recebido por B, quando você fizer a soma, o resultado vai ser igual a zero, ok? Beleza? Professor, mas e se nós tivermos mais de dois corpos dentro desse recipiente aqui? O que vai acontecer? A soma de todos os calores envolvidos será igual a zero, ok? Então, no meu exemplo aqui, nós temos o seguinte, esse é o princípio. O calor de A mais o calor de B tem que ser igual a zero. E se nós tivermos mais corpos, você vai somar todos eles. Então, eu vou colocar até assim, ó. Se nós somarmos Q1 mais Q2, se nós tivermos aí uma quantidade N de corpos mais um Qn, quando nós somarmos todos os calores envolvidos, o resultado é igual a zero. Beleza? Isso é muito bem lembrar, tá? Muito bom lembrar, isso quando os corpos estiverem termicamente isolados do ambiente, que é o meu exemplo aqui, ó, a caixa de isopor. A caixa de isopor não está entrando nessa troca de calor, mas sempre vai ser assim? Não, nem sempre. Isso na realidade não acontece. Mesmo uma pequenina troca de calor com o recipiente vai acontecer, tá? Mas em algumas questões nós iremos ter o enunciado afirmando que o recipiente não trocou calor e que os corpos lá dentro estão termicamente isolados. Agora, quando ele diz que o recipiente participa, aí nós temos que considerar a capacidade térmica desse recipiente, tá? Nós vamos ter que considerar. E aí ele vai entrar na troca de calor.
Então, no exemplo aqui, se o recipiente entrasse na troca de calor, eu não iria colocar simplesmente calor de A mais calor de B igual a zero. Eu iria colocar também o recipiente na troca de calor, ok? Então aqui, ó, essa situação que eu acabei de descrever é se eles estiverem isolados, tá? Se eles estiverem isolados. Professor, e se eles não estiverem isolados? E se eles não estiverem isolados? Se eles não estiverem isolados, aí você vai levar o recipiente para a equação. Ficaria então assim, ó, se o recipiente estivesse trocando calor, então eu iria colocar calor de A mais calor de B mais calor do recipiente é igual a zero, ok? Beleza? E isso aqui, quando é que você vai utilizar esse pensamento? Quando eles não estiverem isolados, tá, gente? Ele vai deixar aquela dica para você saber se o recipiente troca ou não calor. Na maioria das vezes, quando ele diz que o recipiente troca calor, ele dá a capacidade térmica, tá? Então, quando aparecer na questão a capacidade térmica do recipiente, tá? É sinal de que o recipiente está trocando calor, beleza? Então, olha aqui, gente, vamos para um exemplo rapidamente aqui, tá? Vamos para um exemplo, vamos fazer a leitura aqui do nosso primeiro exemplo. Observem aqui comigo, colocam-se 800 gramas de ferro, opa, isso aqui é a massa do ferro, tá, gente? Observem bem, isso aqui é a massa do ferro. Essa quantidade de ferro está a 90 graus Celsius. Então, nós podemos afirmar que isso aqui é a temperatura inicial do ferro, ok? E aqui nós temos a massa do ferro, beleza? Em um recipiente contendo 600 gramas de água. Então, agora aqui nós estamos fazendo referência à água. Então, isso aqui é a massa da água. Vou colocar MA. A 18 graus Celsius. A água está a 18 graus Celsius. Então, isso aqui é a temperatura inicial da água. Beleza? Despreze o calor absorvido pelo recipiente. Observem, olha, já está tirando, tá? Como eu comentei agora há pouco, ele está tirando o recipiente. Ele está afirmando que o recipiente não troca calor. Entenderam aí? E calcule a temperatura de equilíbrio térmico. Nosso objetivo é calcular a temperatura de equilíbrio térmico. Nós sabemos que equilíbrio térmico é quando os dois corpos, dois ou mais corpos que trocaram calor, estão na mesma temperatura, tá? Então a temperatura final de todos os corpos envolvidos aqui será a mesma, beleza? E ele quer que a gente calcule essa temperatura final, tá? Essa temperatura de equilíbrio. Ele deu aqui pra gente o calor específico do ferro. Dica que eu dou aqui, sempre é interessante você retirar todos esses dados da leitura, tá? E montar uma tabela, tá? A tabela para que você não perca nada de vista, colocando tudo referente a cada um dos corpos envolvidos. Então, pessoal, conselho é esse aí, tá? Montar a tabela, trazer todos os dados para cá e resolver o problema. Então tá aqui nossa tabela, ó, onde eu coloquei aqui o ferro, tá? As substâncias estão aqui, ó. Ferro, água, e aqui estão, olha, massa, calor específico, temperatura final e temperatura inicial, beleza? Como nós já vimos anteriormente, nós podemos perceber que a temperatura da água, nós podemos perceber, observem aqui comigo, olha, a temperatura da água é muito menor que a temperatura do ferro. Então, o que isso quer dizer? Deixa eu anotar isso bem aqui, olha, a temperatura do ferro é maior que a temperatura da água. Isso quer dizer o que, galera? Que quem vai perder calor será o ferro e quem vai receber será a água. Moral da história, a água vai aumentar a sua temperatura e o ferro vai reduzir sua temperatura. Ou seja, a temperatura que é o nosso objetivo, que é a temperatura de equilíbrio térmico, vai estar entre 90 e 18. Será maior que 18 e menor que 90 graus. Ok? Então segue lá na nossa tabela, vamos resolver o problema. Como a água não vai mudar de estado físico, então para a água será calor sensível. O ferro também não vai mudar de estado físico, então também será calor sensível, ok? E como é que se calcula calor sensível? Deixa eu anotar bem aqui, ó. Calor sensível é o macetão do Gilzão. Quem prova gosta, volta para repetir e admira. Nossa, Gil, que macete, tá? Só lembrando que essa variação de temperatura aqui, galera, é a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, como é que vai ficar aqui o calor do ferro, né?
o calor que o ferro vai perder será igual a, deixa eu colocar bem aqui o F de ferro, será igual a massa do ferro vezes calor específico do ferro, que multiplica, eu acabei de falar que variação de temperatura é o final menos o inicial. Então vai ficar T menos TI, tá? Eu chamei ele de TI. E para a água, quem é que vai ser aqui? Vou chamar de QA, A de água. Então vai ficar, como é sensível, massa da água vezes calor específico da água vezes temperatura final da água menos temperatura inicial da água. Beleza? Então vamos lá para a nossa equação, vamos montar, né? Como aqui só esses dois corpos estão trocando o calor, o que a gente pode afirmar? Que o calor que um perde, somado com o calor que o outro vai receber, isso será igual a zero. Ou seja, como a gente já descobriu que o ferro vai perder, então vai ficar assim, ó, calor do ferro somado com o calor que a água vai receber, esse resultado aqui vai ser igual a zero. Quem é o calor do ferro? O calor do ferro está aqui, ó, tá? Só que agora eu vou substituir os valores, tá? Eu vou substituir o valor da massa, vou substituir o calor específico do ferro, vou colocar os valores da temperatura final e da temperatura inicial, se tiverem, tá? Então vamos lá, olha, quem será o calor do ferro? Massa do ferro, quem é a massa do ferro? 800, substituindo, ó, 800 vezes calor específico do ferro, olha, continue aqui comigo, preste atenção, calor específico do ferro, 0,114, então vezes 0,114 vezes variação de temperatura do ferro. A temperatura final é o que nós queremos descobrir, olha só, está tudo na tabela. Então, temperatura final menos, quem é a temperatura inicial? 90, tá? Eu substituí tudo aqui na equaçãozinha, tá? Na equação da calorimetria. Beleza? Para calor sensível. Agora vamos lá para a água, tá, gente? Ó, mais, agora da água. Quem é a massa da água? A massa da água é 600. 600 vezes calor específico da água. Lá não tinha, né, na questão, mas a gente sabe que é igual a 1, não podemos esquecer. Vezes temperatura final, que será a temperatura de equilíbrio térmico, tá, gente? Observem aqui, ó, é a mesma temperatura final para todos, por isso que eu coloquei T aqui e foi colocado T aqui também. Menos que a temperatura inicial da água, 18. Isso aqui tudo é igual a zero. Beleza? Agora é só a gente fazer os produtos e finalizar a questão. 800 vezes 0,114 é 91,2, tá? Então vou fazer esse produto aqui, ó, 91,2 que multiplica T menos 90, fechou parêntese, mais 600 que multiplica, tá? 600 vezes 1 é 600, que vai multiplicar agora, que vai ficar dentro de parênteses. T menos 18. Isso aqui tudo é igual a zero. Agora a gente vai fazer aquele chuveirinho, tá? Esse cara vai multiplicar o T e vai multiplicar também o 90. Então vai ficar 91,2T, 91,2T menos 91,2 vezes 90 dá 8.208. 8.208 mais 600T menos 600, agora a mesma coisa aqui, tá, gente? Multipliquei 600 vezes T, agora 600 vezes 18. 600 vezes 18 é igual a 10.800. É igual a 10.800. Isso aqui tudo é igual a zero. Agora a gente vai somar quem tem letra e os que não tem jogaremos para o segundo membro. Então aqui vai ficar 600 mais 91,2 vai dar 691,2T igual a, vamos somar 8.208 com 10.800, vamos jogar para o segundo membro. E esse resultado é igual a 19.008. 19.008. Moral da história, nós podemos afirmar que o T é igual a 19.008 dividido por 691,2. Beleza? E agora é só fechar com essa divisão. O resultado dessa divisão é igual a 27,5 graus Celsius.
27, deixa eu anotar, 27,5 graus Celsius. Aqui está então a temperatura final de equilíbrio térmico depois da troca de calor. Beleza? Observem que aqui nesse exemplo que eu citei, que eu dei aqui agora como exemplo, somente os corpos que estavam dentro do recipiente trocavam calor. Agora notem aqui a diferença com essa outra questão. Olha, um calorímetro de capacidade térmica, observem, gente, que agora na questão ele deu para a gente a capacidade térmica do recipiente. E aí, se você prestou atenção na minha explicação, isso quer dizer que agora o recipiente entra na troca de calor, tá? Então, nesse calorímetro contém 120 gramas de água, ok? A temperatura da água, 15 graus Celsius. Lógico, interessante, né, gente? Se o calorímetro já tem água dentro, eles já estão em equilíbrio térmico. Então, qual é a temperatura do calorímetro inicial? 15 graus Celsius, tá? Então, 15 graus Celsius é a temperatura inicial da água e do calorímetro. E aí o que aconteceu? Um corpo de massa desconhecida foi colocada dentro desse recipiente, tá? A temperatura desse corpo é 60 graus. Ele foi colocado dentro do recipiente, tá? Sabendo-se que o calor específico desse corpo é igual a 0,22 e que a temperatura de equilíbrio, interessante, olha outra coisa legal, ele já deu para a gente aqui a temperatura de equilíbrio térmico. Nosso objetivo, descobrir a massa desconhecida do corpo, beleza? Qual é o conselho que a gente dá? Sempre montar a tabela, tá? Sempre montando a tabela para resolver o problema. Então aqui nós temos novamente, ó, uma linha para o calorímetro, outro para a água, outro para o corpo. E olha aqui, olha interessante, olha como foi colocado 8, a capacidade térmica. Lembra que capacidade térmica é massa vezes calor específico? Ok? Então por isso eu tirei essa coluna daqui e coloquei logo o resultado do produto massa vezes calor específico. Aqui nós temos a temperatura final do calorímetro, que vai ser igual para todos. Observem aqui, ó, a temperatura final é igual para todos. E aqui as temperaturas iniciais. Beleza? E observem aqui, ó, 15 e 15 a temperatura da água e a temperatura do calorímetro. Eu falei isso lá no início, né? Se eles estavam juntos no início, a temperatura deles são iguais. Massa da água está aqui, massa que nós queremos descobrir, que é a do corpo, aqui calor específico do corpo e aqui da água. Três corpos envolvidos, o que a gente pode afirmar? O que a gente pode afirmar é o princípio da troca de calor, beleza? O calor trocado por esses três corpos é igual a zero. Só que quem é que vai ser aqui o calor do calorímetro? Beleza? O calor do calorímetro, pessoal, será igual a massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Isso para o calorímetro, tá legal? Só lembrando aqui, ó, que esse resultado aqui, quem é? É a capacidade térmica, que para o calorímetro é 8, beleza? E aqui a gente vai colocar logo o resultado da variação de temperatura, porque vocês já sabem que variação de temperatura é o final menos o inicial, beleza? Aqui para a água, quem é que vai ser a quantidade de calor da água? Será a massa da água, será o calor específico da água, será a variação de temperatura da água. Variação de temperatura da água. Dá para a gente calcular a variação de temperatura aqui para todos, tá? Quem é que vai ser do corpo? Vou chamar aqui de C. De C será a massa do corpo vezes o calor específico do corpo vezes a variação de temperatura, que nessa questão todos terão a mesma variação de temperatura, tá? Não vou escrever aqui C do corpo. Então o que a gente pode afirmar? Que a quantidade de calor do calorímetro mais a quantidade de calor da água mais a quantidade de calor do corpo, isso tem que ser igual a zero. Então vamos lá, ó. Substituindo agora aqui, galerinha. Quem é a quantidade de calor do calorímetro? Opa, massa vezes calor específico, que é a capacidade térmica, vamos colocar 8. Então vai ficar 8 vezes variação de temperatura para o calorímetro. Qual é a variação de temperatura para o calorímetro? A variação de temperatura para o calorímetro, vamos lá, substituindo aqui, abrir parêntese, temperatura final menos a inicial. A final, 21,6 menos 15. Opa, esse aqui, pessoal, era do calorímetro, tá? Não esqueçam. Agora mais esse maisinho bem aqui. Agora vamos para a água. Quem é a água? Massa da água, que é 120
vezes o calor específico da água, que é 1, vezes a variação de temperatura da água, que é 21,6 menos 15, temperatura final menos a inicial, tá? Não esqueçam. 21,6 menos 15, mais, agora esse outro mais aqui, tá, gente? Agora para o corpo, novamente, ó, massa do corpo, X, que é esse o nosso objetivo. Calor específico do corpo, 0,22. Variação de temperatura, o mesmo para os três, né? Então, deixa eu anotar aqui, 21,6 menos 15. Isso tudo é igual a zero, tá? Tudo é igual a zero. Agora aqui é só a gente fazer os produtos, tá? A gente faz a subtração e os produtos e sai para o abraço agora, tá? Então vamos lá, olha, você primeiro subtrai, tá, gente? E depois faz a multiplicação. Quando você fizer a multiplicação, você vai encontrar como resposta 52,8, tá? 52,8 é o resultado disso aqui tudo, ó, 52,8 mais. Agora eu vou fazer essa aqui todinha logo, de uma vez só, tá? Aqui vai dar quanto? 792 mais 792 mais, agora o resultado da multiplicação, tá? Desse aqui, ó, beleza? Muito bem. Beleza? Opa, bem que teve uma falhazinha aqui que eu cometi, olha. Quem é a temperatura final aqui desse corpo? A temperatura final dele está bem aqui, gente, ó. Olha, a temperatura final dele é 60, então vai ficar 21,6 menos 60, menos 60. Então aqui o resultado vai ser negativo, menos 8,448. 8,448 vezes o x, tá? Isso tudo é igual a zero. E aí a equaçãozinha de primeiro grau, tá, gente? Quem tem letra fica de um lado e quem não tem vai para o outro. Eu vou só jogar esse cara aqui para o outro lado, tá? E aí ele vai ficar positivo. E todo mundo vai ficar positivo. Então vai ficar assim, ó. 8,448x é igual. Agora vamos somar esses dois aqui e colocar o resultado, tá? O resultado será igual a 844,8. Então vai ficar assim, 844,8. Então x é igual a 844,8 dividido por 8,448. E aí, quando se faz essa divisão, nós encontramos como resposta o valor 100. E o que foi que nós calculamos? Nós calculamos a massa do corpo, que era desconhecida. Então, nós temos aqui como resultado 100 gramas, 100 gramas, 100 gramas é a massa do corpo que foi colocado dentro do recipiente para que a temperatura final fosse igual a 21,6, ok? Valeu, pessoal! Muito obrigado por permanecer até aqui. Deixe aquele like, faça a sua inscrição se você ainda não for inscrito e divulgue para seus amigos. E até a próxima! Valeu!